Ao vivo hoje, dia 11/4/2022. Isso. Falando sobre relacionamentos com os pais. O que isso influencia em suas vidas, né? O que isso pode e vai impactar. E também como zerar essas pendências. Hoje vamos ter praticamente uma live terapia. Lembrando que essa live fica disponível aqui no perfil só durante 24 horas. E depois ela só fica na playlist, tá? O pessoal que está no grupo secreto do WhatsApp. Hoje é uma live terapia de fato, tá? Boa noite, Elia. O áudio como tá, Elia? Já que você chegou aqui, foi a primeira. Vai dando um feedback do áudio, tá bom? Hoje tem bastante coisa pra gente conversar. E é um tema que, devido às demandas clínicas, eu resolvi trazer em pauta e vocês escolheram para ser abordado. Correto? Então é isso. Deixa eu digitar aqui. Hoje vai ser aquelas live pancada, live forte, de altas emoções. Então vá chamando a galera, porque hoje o bicho vai pegar. Vai ser live de impacto, tá? Então boa noite pessoal que está chegando aí. Estou fazendo os trâmites agora de compartilhar essa live onde tem que ser compartilhado. Deixa eu enviar aqui. Vou mandar para onde tem que ser mandado, tá? Vai chamando a galera, chama os outros parentes, chama o irmão, né? Vamos falar de pai e mãe. Você que é pai e mãe também, já fica esperto, essa live é para você, tá? Beto, boa noite. Aqui. Beleza, pegar esse link. Já jogo aqui também. Pessoal, como tá o áudio? A Hélia falou que tá bom. E vocês, o resto do povo? Tá? Beleza? E aí, como vocês estão? Deixa eu ver quanto tempo já iniciou. Esse início essas formalidades eu sei que é chato, eu sei que é enrolação. Se você está vendo a gravação, pode ir adiantando um pouco até o conteúdo em si. Mas é porque, né? Tem o tal do algoritmo, a gente está esperando o pessoal ir chegando. Tá? Que bom, o áudio está ótimo. Para vocês que já estão aqui, quem está acostumado à live, tá ligado que eu gosto de ir fazendo algumas perguntinhas. Ou a porta ele abriu. Qual que seria para você a sua percepção da importância da relação com os pais na sua vida? Isso é um tema importante? Impacta alguma coisa ou não? Com base na sua resposta, seja de sim, seja de não, qual seria a noção que você tem desse impacto? Impacta no que essa relação com seu pai e com a sua mãe? Tá? Que consequências isso pode causar? Já vai refletindo e vamos compartilhando, começando aqui a trocar essas ideias, tá? Outra coisa que eu quero que você já vá refletindo: como que está a relação com seu pai? Como é você e seu pai? Como é você e sua mãe? Quando a gente trabalha essas figuras relacionais de vínculo, de afeto, os cachorros resolveram latir na frente também, né? Quando a gente trabalha isso, a gente trabalha muito com significado, com representatividade. Então, uma coisa que eu sempre busco perguntar no processo terapêutico
O que seu pai representa para você? Né? Tanto pai, tanto mãe. O que ele representa, o que ela representa para você? O que ela significa? Qual lugar, qual papel ocupa na sua vida? Tá? Porque quando a gente está trabalhando luto, a gente está trabalhando luto por essas coisas, por esse significado, por esse vínculo. Tá? E já adianta uma coisa: ter a função de pai e de mãe não necessariamente significa ter o vínculo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que às vezes, né, já falei na live de luto, quando eu falei sobre luto, que percas de animais de estimação, de amigos e tal, acabam sendo mais dolorosas do que das pessoas que estão no papel de pai ou de mãe. Então a gente vai vou pincelar isso também, vou falar sobre isso, sobre a função, sobre o papel, sobre a presença, sobre a hierarquia, sobre o afeto, sobre o vínculo, o que é, o que não é, tá? E outra, vocês podem discordar, podem dar a opinião de vocês aí, fiquem à vontade, certo? Você sabe que eu sou um psicólogo muito de boa. Mas essa live é pautada em teoria sistêmica, na psicologia, em questões do padrão de apego. E se for ver, tudo isso também já são princípios bíblicos também, tá? Então, minha mãe está falando muito importante. E eu estou esperando o posicionamento das outras pessoas. Eu acho que tem gente que chegou hoje na live. Eu acho que hoje é a primeira live do Beto, não vi o Beto aqui ainda. Tá meio acanhado. Eu estou colocando água no copo, porque minha mãe falou para eu parar de ficar tomando água aqui, nesse trem, aqui ó, que faz muito barulho. Então, em respeito a vocês, para não ficar fazendo uma zoada, eu estou tomando no copo. Faz menos barulho, certo? Então, estou esperando a resposta, né? Vai estar dando ainda os 10 minutinhos para adentrar especificamente o tema, embora já tenha adentrado. E gostaria de saber essas coisas de vocês. Eu gosto sempre de já colocar o tic-tac de vocês para já ir funcionando. Eu não gosto de só despejar conhecimento, conteúdo assim e tchau. Não. Vai trabalhando, vai se envolvendo, vai refletindo, olhando para dentro. Tá? Tô vendo, eu suspeitei que hoje ia ter pessoas que iam ter essa live pesada, mas é necessário. E olha, vocês que estão aqui no começo da live, eu sei que pode aparecer algum imprevisto, pode ficar tarde, mas eu preparei um exercício terapêutico para a gente já começar a resolver essas pendências. E talvez o exercício que eu preparei aqui, possa resolver grandes coisas. Depende mais de vocês do que de mim. Mas no final da live, depois de toda a terra arada, vou mandar uma intervenção. Vai ser uma live terapêutica interventiva hoje. Quem ficar até o final, bacana. Se você não conseguir ficar até o final, corre para ver a gravação para continuar de onde você parou. Tá? Combinado? Exatamente, esse é um assunto delicado para algumas pessoas. E não é para algumas não, tá? Vou dar uma estatística clínica com base na experiência. Tipo assim, se for colocar no grupo 10 pessoas, essa live vai ser uma live complicada para no mínimo 8. Para no mínimo 8 pessoas, tá? Gente, eu atendo a maioria mulheres, né? Porque os homens são os brucutu, meio tobozão, infelizmente, muitos homens, não todos, que não procuram terapia, né? Por isso que o índice de SUI, né, é mais alto nos homens. De a cada 10 mulheres que eu atendo, de 8 a 9 tem problemas com a mãe ou com o pai. Às vezes, predominantemente, eu estou atendendo na minha clínica, né, mais problemas com a mãe. E isso é bem comum, tá? É difícil pegar um paciente que não tem alguma questão a ser trabalhada, tá? E às vezes o que não tem a questão a ser trabalhada não é que na verdade que não tem questão, é que está no processo de negação devido às crenças, que eu vou refutá-las hoje, né?
devido a algumas crenças de que eu não posso sentir isso, porque é pai, porque é mãe. E assim vai, fica nesse duplo vinho. E assim, né? Pois é. Então a estatística é enorme. Então provavelmente, ó, aqui na live está nessa quantidade de pessoas, com certeza aí, então as 6 pessoas, para essa live, 6 a 5 pessoas vai ser difícil essa live, tá? Mas é isso, vamos trazendo mais gente pra gente ir falando sobre isso, tá? Vocês sabem que meu estilo de live, eu vou falando alguns pontos, eu retomo alguns outros pontos, certo? Porque tem gente que vai chegando no meio e eu não gosto de fazer ela tão linear, escadinha assim, por causa desse fluxo, né? Para quem entrar no meio não acabar perdendo. Por isso que eu não faço isso, eu vou, volto alguns temas e não necessariamente um tema precisa do outro para ser entendido. Todos se juntam, se casam, tem uma sequência, mas também podem ser benéficos separadamente. Correto? Então bora lá. Tá? Uma coisa que eu gostaria de falar, primeiramente, é de uma inversão de papéis e de valores. Que eu vejo isso muito também hoje em dia na clínica. Tá? Então a primeira orientação que eu vou iniciando aqui é de evitar que a gente não permita que os nossos pais estejam abaixo da gente. Tá? E não permitir que nossos pais, que seu pai, que sua mãe, vire seus filhos. Tá bom? Tem muito filho por aí sendo pai de pai e mãe. É o filho que paga a conta, é o filho que leva em tal lugar, é o filho que protege, é o filho que orienta, é o filho que cobra, é o filho que faz tomar o remédio, é o filho que cuida, é o filho que mantém a relação do casal. Isso é totalmente nocivo. É uma carga ruim. E essa, por mais difícil que seja a situação, os papéis, a hierarquia tem que ser mantido. Disfunção de hierarquia é adoecimento. É disfunção, o nome já disse. E você já sabe que disfunção é problema. Tá? Porque os papéis vão ficando confusos. Na sistêmica, a gente entende que trabalhar a identidade é trabalhar e definir papéis. Se você acaba se tornando pai e mãe dos seus pais, você não consegue ser pai e mãe, né, dos seus filhos. Você não consegue ser esposo, você não consegue ser esposa. E aí o seu sistema fica comprometido. Ai, filho, conversa com seu pai, porque seu pai de novo tá difícil, não sei o que lá. Aí o cara fala, pai, olha lá de novo, você tá fazendo isso e aquilo outro. Poxa, não sei o que lá. Aí o filho fica corrigindo o pai. O filho fica virando pai do pai. Esse pai então vai perdendo, poxa, eu já não tenho mais autoridade, meu filho já está mandando em mim e tal. Sabe qual é a tendência muito forte? De ele achar um outro lugar para ele ser pai. Ele pode achar uma outra família. Já que ele está sendo mandado, está perdendo a sua função, seu papel, ele se desvincula. Ele se desvincula daqui. O ser humano ele se vincula com alguma coisa. O ser humano não é uma espécie que fica solta. Ele vai se vincular com outra coisa. Se vincula com bebida, com prostituição, com outras substâncias, com jogo, com trabalho. Então, mexer na hierarquia é igual mexer no espaço-tempo. É complicado. Então, pai e mãe sempre estão acima. Eles que têm o papel de cuidar, de resolver, de orientar. Lógico que nada impede você ter um posicionamento, você falar o que você acha. Entendeu? Você se toca um pouco mais aí. Tudo bem. Mas tem muitos filhos por aí sendo pais dos seus pais. E dá uma confusão de identidade que nem se imagina. Isso é sério, tá? Então, acho que você não esperava isso, né? Você já sabia disso ou não? Pois é. Tá? Você tem que deixar que seus pais resolvam os problemas deles. Seu pai e sua mãe estão com problema no casamento, quem escolheu casar com a sua mãe foi seu pai, quem escolheu casar com seu pai foi tua mãe. Se sua mãe chegar pedindo ajuda, fala, mãe, eu sei, eu compadeço da sua dor. Se você tiver uma espiritualidade, fala assim, reza. Mas quem escolheu casar com o papai foi você. Então a responsabilidade é sua. Eu tenho que cuidar do meu relacionamento.
tem que cuidar da minha família. Estou em oração por você, mas a responsabilidade é sua e vice-versa. Se você fica pegando, tá? Você está sendo usado como manobra e depois é descartado. É assim que funciona, tá? Então, deixa a responsabilidade, seja qual for, de saúde, financeira e tal, dos seus pais. Eles têm que resolver os problemas. Lógico que, né, em situações, não, seu pai e sua mãe precisa, tá, em uma situação de enfermidade, tal, precisa de ajuda financeira, é outros 500. É outros 500, você vai ajudar, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que tem filhos e tem situações que os papéis estão nitidamente invertidos? Às vezes quer até negar que não é, mas se eu parar analisar e pegar o real, está invertido. Tá? O pai e a mãe virou filho. Isso é ruim. Isso acaba estragando a relação. Não permita. E muitas vezes é os próprios pais que se colocam nisso. Vou falar disso mais para frente, de certa forma. Tá? Não permita. Coloque seus pais acima. Fala, mãe, não sou eu que tenho que cuidar da senhora, é a senhora que tem que cuidar de mim. Pai, não sou eu que tenho que cuidar de você, você que tem que cuidar de mim. Tá? Reforce a autoridade deles. Lógico, repito, não estou falando de necessidade de cuidado, pais e mães idosos, é questão de saúde. Vocês estão entendendo, né? Vocês são inteligentes. Deixa eu ver. Porque a jornada é deles e você tem que construir a sua jornada, tá? Porque os nossos pais, o seu pai e sua mãe já te deu o que há de mais importante, que é a tua vida. Então eles já cumpriram o papel deles, já tem um grau de importância, que é aí que vem a honraria, a honra ao pai e à mãe, nessa parte. Eles te deram a vida para você fazer dela o que ela quiser, seja sofrer, seja ficar bem, seja ficar disfuncional, ficar saudável, ter experiências que você quer, ter o sofrimento, ter as alegrias. Se não tivesse a vida, você não ia estar nem assistindo essa live, você não ia estar consumindo o que você gosta de consumir, assim vai. Então eles já deram o melhor que eles puderam. O melhor que eles poderiam te dar foi a vida, certo? Mas meus pais não faz isso, não faz aquilo. Faz você. A responsabilidade quando você vira adulto é sua. Não interessa, mas eles não foi bom. Faz você melhor. Faz você melhor com eles, faz você melhor nas suas próximas gerações. Tá? Eu já vi casos, né, de pessoas totalmente revoltadas. Meu pai não faz nada que presta, minha mãe não faz nada, não sei o que lá. Porque eles são isso, eles são aquilo outro. Denegrindo, né, amaldiçoando, assim que vai. Não é intervenção minha, é estudos de caso que eu vou lendo, porque eu tenho que ler estudos de caso também, né? Aí o terapeuta falou assim, você se acha bom? Você acha? Você gosta de você se acha uma pessoa boa? Sim. Então, ok, seu pai e sua mãe não fez nada de bom, mas se eles fizeram a única coisa boa, posso dizer que foi que eles fizeram você? Faz sentido. E nessa abertura a pessoa conseguiu acolher mais a história do pai e da mãe e ter um olhar diferente de perdão. Então é isso, seu pai e sua mãe podem ter feito nada que preste. Tudo bem, mas fez você. Agora, se você está com essa autoimagem de que eu sou imprestável, desvalorizado, seu pai e sua mãe podem ter influenciado nisso, com certeza, mas a responsabilidade agora é sua. Vamos conversar, vamos trabalhar isso. Tá? Que eles te deram a vida. Lembre disso, eles te deram a vida. Esse é o ponto central e mais importante de todo esse processo de relacionamento com o pai e mãe. Matheus, mas olha, não, mas você não conhece o meu pai e minha mãe, você não conhece minha mãe, você não conhece meu pai. Não conheço, mas tem noção, né? Tem algumas situações que de fato a família é tóxica. Eu já fiz uma live falando sobre honrar pai e mãe e sobre família tóxica aqui. Foi uma das primeiras lives até. Entra no grupo do WhatsApp que você vai ver, o link está na bio do Instagram, certo? Lembrando para quem entrar agora, que no final dessa live vai ser uma live terapia, eu vou fazer uma intervenção. Se você tem alguma questão nesse tema, fica aqui. Se você não tem alguma questão nesse tema, chama um amigo que tem. Com certeza você conhece alguém que tem, certo? Porque é o seguinte, gente, quando você tem agora, né, falei primeiramente da hierarquia. Agora indo para a parte dos problemas, quando você tem problema com a sua mãe, tá?
Isso afeta a sua forma de dar e receber amor como um todo em todas as outras relações que você tiver. Tá? Você fica bloqueado afetivamente, suas relações não vão para frente. E Bowlby, na teoria do apego, que eu até já falei aqui também, ele percebeu que a forma das pessoas se relacionarem, de se ver o mundo, de ver o mundo, lembra que eu já falei também aqui de crença, de ver o mundo, de crenças e tal, está totalmente ligada à sua visão de mundo. Se eu perguntar para você, hein, fulano, para você, como que o mundo é? O mundo é caótico, não, o mundo é complicado, o mundo é difícil. Não, o mundo é muito bom, o mundo é tranquilo. A visão que você tem de mundo está totalmente ligada à forma que você se relaciona com a sua mãe. A visão é o significado que a sua mãe tem para você. Sabia disso? Não, Matheus, pensando que não bate tantão. Rapaz, se você cair na minha mão e eu te investigar, você vai perceber que está alinhado sim. Igualzinho assim, talvez não, mas você vai ver que está no mesma vibe, está na mesma, não gosto muito dessa palavra, mas vibração. Então lembre que problemas com a sua mãe vai prejudicar todos os seus afetos, vai prejudicar você no afeto como mãe. Tá? Na preparação que eu faço também com gestantes, que eu fiz com a minha esposa, certo? Se você está se preparando para ser pai e mãe, sabe que a coisa mais importante não é ter dinheiro para o hospital, para o enxoval, para a fralda. Isso aí, meu filho, pode ter certeza que de um jeito ou do outro vai aparecer. Agora, se tiver pendências com os progenitores, com pai e com mãe, esse é o maior problema. Resolva essas pendências. Porque a pendência com a tua mãe, o problema com a tua mãe vai afetar a sua forma de conseguir entregar todo o amor e o afeto para o seu filho. Já começa a entender algumas coisas aí. Tá? E quando a pessoa tem problemas, entraves com o pai, geralmente vai ter problemas de a pessoa não sentir tanta energia na sua autonomia, no seu poder pessoal, na sua prosperidade. Tudo isso fica bloqueado. Parece que nada morre na praia, não vai para frente. Tá? A pessoa tem dificuldade de manter o seu papel. Tá? Então, a pessoa não consegue ter essa liberdade, como se ela estivesse amarrada com uma âncora, por causa de pendências com o pai e com a mãe. Tá? Então, mantenha os seus papéis e seja quem você dá conta de ser. Gostou disso? Seja quem você dá conta de ser. Você não precisa ser, não queira ser, aquela pessoa que você acha que você deva ser, vivendo na expectativa. Seja quem você dá conta de ser. Tá? Não fique pensando, mas eu tenho que ser assim por causa de tal coisa. Não, mas é porque eu tenho que estar com meu pai e com a minha mãe por causa disso. Mas eu tenho que estar. Seja quem você dá conta de ser. E sabe que seus pais também fizeram isso. Mesmo sem perceber, no final das contas, essa é a realidade. Então aceite a realidade. Seus pais foram quem eles deram conta de ser. E você deve ser quem você dá conta de ser no seu papel hierárquico. Quando você estiver no papel hierárquico de pai, você vai exercer sua paternidade, sua maternidade. Tá? E quando eu estou falando pai aqui, eu não estou falando só de propriamente o pai, estou falando do pai, da mãe. E serve até para a pessoa que não teve o pai, que não teve a mãe, seja por fatalidade, seja por falecimento, seja por alguma outra situação. Tá? Mas mesmo assim, aquela figura existe e ela ocupa espaço no seu sistema. E tem que ser honrado, tem que ser entendido, tem que ter um papel, tem que ter um significado, um propósito. O pai adotivo, a mãe adotiva, o tio, quem for que seja, não ocupa o lugar. Tá? Não ocupa. É muito melhor tê-los, é uma maravilha, mas não ocupa o lugar, não é a mesma coisa. Tá? Tá fazendo sentido até aqui? Tudo bem? De boa? Ainda estou pegando leve até agora, né? Talvez eu esteja só falando coisa que vocês já saibam, né? Que vocês são bem inteligentes. Tá? Então, seus pais comecem a entender, e isso envolve uma capacidade de maturidade. Quando a pessoa consegue desenvolver essa maturidade, ela consegue assimilar melhor esse padrão de pensamento. Seus pais fizeram o máximo que eles podiam.
tá? Com os recursos que eles tinham. E recursos em toda a esfera, emocional, espiritual, financeira, física, afetivo, tudo, tá? Porque, aprenda uma coisa, isso aqui também é forte. Seu pai e sua mãe não tem que fazer nada para você honrar e amar eles. Eles não têm que fazer nada, porque eles já fizeram, que é te dar a vida, tá? É por causa disso que você vai honrá-lo e vai respeitá-lo. E isso não quer dizer conviver, ser submisso, obedecer a vida toda, ficar cuidando sem necessidade. Não. Honrar é agradecer, dar mérito e reconhecer a importância. Respeitar. Isso. E o amor é amar, porque nós devemos amar todo mundo. Você precisa gostar do seu pai e da sua mãe? Não. Você precisa conviver com seu pai e com sua mãe? Não. Você pode querer distância do seu pai e da sua mãe? Pode. Tranquilo. Mas esses princípios independem dessa situação. Tá? Porque se você não tivesse vivo e foi esse tiro da vida, você não podia nem estar tendo o direito de não querer eles na sua vida. E você não gosta de ter esse direito de querer distância? E você só pode querer distância deles porque eles te deram a vida, porque senão você não ia querer nada. Então, por causa disso que vem aí a honra e o agradecimento, tá? Por isso, os perdoe, os libere, se libere e siga a sua vida. Que siga todo mundo em paz. Mateus, eu entendo, isso até entra na minha cabeça, mas não é tão simples assim, é porque você não sabe o que aconteceu. Meu pai falou isso, eu não tive pai, eu não tive a mãe, mas foi assim, eu sofri tal coisa. Tudo bem. Não vou aqui ficar desmerecendo a sua dor, não. Eu entendo perfeitamente a dificuldade. E se é difícil, procure ajuda. Agora você tem que entender que isso que eu estou falando não é uma orientação. Não é é legal fazer. Eu estou falando o seguinte: se você quer prosperidade, se você quer que a sua vida não fique travada, se você quer relacionamentos bons, se você quer uma saúde mental, né, e mais outros benefícios que eu vou falar para frente, você precisa fazer isso. A decisão de fazer é sua, tudo bem você não fazer. Mas então, saiba que a vida sofrida, repetitiva, pesada, cansada, disfuncional, doente, complicada, amarrada, não vai mudar. Tudo bem, a vida é sua. Então, se você precisa de ajuda para fazer esse processo, para desamarrar esses nós, essa âncora, procure ajuda profissional. Simples assim, tá? Mas vamos ver, talvez a live de hoje já planta uma baita de uma semente, já vai ser uma muda, né? Ai. Ok? Deixa eu coçar os ouvidos. Outro ponto que eu vou entrar aqui com vocês, que eu vejo muito na clínica. A gente está balançando por causa do vento do ventilador, né? Parece que eu estou chacoalhando a perna, mas não, é o vento do ventilador que acaba balançando. Fala se está incomodando ou não, tá? Ok. Tem muitos filhos que sentem culpa por não gostarem dos seus pais. Eu atendo isso na clínica também, tá? Que filhos que, nossa, o pai e a mãe faz desculpa, perdão a palavra, desgraceira na vida da pessoa, tá? É aqueles pai e mãe tóxicos. Não estou aqui para julgar nem falar de certo, errado, bom, ruim. Estou falando fato, certo? Mas mesmo assim o filho fica naquela crença de não, mas é meu pai e minha mãe, tal. E, gente, isso acaba adoecimento, fazendo um adoecimento, esse duplo vínculo. Porque nessa hora meu pai e minha mãe falam que me ama, que me apoia, mas depois está falando que eu não presto para nada, que não sei o que lá, não me invalida, não deixa eu ir. Eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu dou conta, se eu não dou, se eu posso, se eu não posso, se eles estão felizes, se eles estão tristes. E isso eu já falei aqui, que é enlouquecedor, eu já falei numa outra live sobre isso, sobre indecisão e incoerência, né? Então sabe que é tudo bem e você não é a única pessoa que sente revolta,
que sente raiva, que sente tristeza, que sente decepção dos seus pais. E é natural você entender e reconhecer as falhas que eles cometeram. Tudo bem. Isso não tira o amor que tem por eles. Isso não tira o dever de honrar. Isso não tira tudo aquilo que eu falei antes. Mas você tem que entender que o que incomoda você, na verdade, é a falta deles não estar te oferecendo aquilo que você queria receber. E o que te incomoda em si é o comportamento deles e não eles em si. Então você não é que você odeia o seu pai, é que o comportamento dele não te validar, dele só falar coisas pejorativas, te machuca, te entristece e causa aí todo esse dano horrível, seja a mãe, seja o pai. Então é o comportamento e não é a pessoa. Então tá tudo bem você criticar, você querer falar mal, você querer colocar para fora essa indignação, certo? E reconhecer o seu pai e sua mãe como falhos. Isso não tira o papel, a hierarquia, a importância, a superioridade, o dom da vida que eles te deram. Não tira. Tá? Porque, gente, seu pai e sua mãe, outro princípio que vai guiar essa live toda, seu pai e sua mãe são seres humanos. E se uma coisa é certa, pai e mãe erram. Se você é pai e mãe, você vai errar. Porque você é ser humano. Ser pai e mãe não te deu uma carteirinha de pronto, agora você recebeu um superpoder, você vai estar presente em todo momento, você vai dar conta de resolver todos os problemas, você vai estar sempre disponível, você não vai deixar faltar nada, você não vai errar nada, você vai se perceber, não existe isso. Tá? Não existe. Ok? E eu vou adentrando mais ainda esses temas, tá? Então entenda isso. Não precisa, tá? Sentimento de culpa eu entendo, mas é super natural. E você sentir alguma coisa pejorativa por alguma coisa ruim que seu pai e sua mãe faz com você, é natural, tudo bem você sentir. Isso não significa que você é um filho, isso não significa que você está desonrando seu pai e sua mãe. Isso não significa nada de ruim. Isso só significa que você ficou machucado, ou decepcionado, ou triste por um vazio, por uma coisa que não foi atendida, ou por um comportamento que foi mal feito. Tranquilo. Tá? Para alguns isso pode fazer sentido e para outros não. Eu entendo essa parte. Mas é muito comum pessoas que eu percebo que a pessoa, né? Eu vou ver os sintomas, vou fazer a anamnese, vou ver todos os sintomas, eu já vou percebendo, opa, pai e mãe fez tal coisa que está aqui. Aí eu vou investigando, e seu pai, e sua mãe? Não, meu pai e minha mãe são ótimos. Nossa, minha mãe nunca deixou faltar nada. Minha mãe é isso, não, mas meu pai tá endeusando, colocando lá para cima. Fala, não tá certo, a pessoa não. É como se colocasse uma lente de não querer enxergar. Tá? E tudo bem, tem que ser enxergado para ser resolvido, para sarar a ferida. Certo? Porque tem muita gente ferida pagando de sarada e não tá. Sei muito bem, não tá. Certo? Precisa ficar pagando de sarada para ninguém, não. Tá ferida, cura logo isso. Porque quando menos espera, esse negócio expurga e pega infecção nas caras, você vai ver só como deixar. Tá? E aí, tá fazendo sentido até aqui? Ou não? Como que tá? Beleza. Seu pai e sua mãe não tem que ser perfeito. Eles não têm que ser aquilo que você idealiza e nem aquilo que você compara com os pais de outras pessoas. Não, Matheus, mas é que você não está entendendo. Com o meu irmão, ele é assim. E comigo é diferente. Tudo bem. Tudo bem, nada bem, né? Cada filho tem seu próprio pai e sua própria mãe. Sabia disso? E cada pai tem um filho. Não é tudo igual. Quem fala, criei tudo igual. Mentira, se fez tudo igual, tá errado. Falhou já aí, já é um erro que você cometeu com o pai ou com a mãe. Porque cada filho é diferente do outro, tem necessidades diferentes, então você não pode criar tudo igual. Tá? Então, muito cuidado. Você fica aí talvez vendo o pai do coleguinha, vendo tal coisa de filme, fica idealizando e não consegue aceitar plenamente o que seu pai tem, o que seu pai e sua mãe têm a capacidade de oferecer conforme a capacidade deles.
Então, cuidado com o ideal está estragando a sua vivência da realidade e conseguir aproveitar e viver bem. E você acaba sofrendo, tendo impactos reais por coisas imaginárias, idealizadas. Tá? Então, busque entender o seu pai e a sua mãe. Busque acolhê-los. Se eles não te acolhem, acolhem você. Dê o primeiro passo. Não fica no mimimi, numa criança birrenta, não. Ah, porque meu pai e minha mãe nunca me deram isso, nunca sei o que lá, porque eu não vem com o vitimismo pro meu lado, pelo amor de Deus. Vamos mudar isso daí. Dê o primeiro passo. Tá? Você sabe a história de vida do seu pai e da sua mãe? Talvez você se queixe de, ai, meu pai, minha mãe só falou que me amava, não sei, uma vez, em tal situação. Você já perguntou para eles quantas vezes seu pai ou sua mãe escutou os seus avós, né? Não te amo? Simples, né? Mas você sabe? Como que foi a infância? O que ele passou? Você já buscou saber coisas, detalhes mais íntimos de como ele se sentia, como que era a relação dele com seu pai? Talvez você escuta superficialmente. E aí é um dos grandes problemas também na relação pais e filhos. Falta de comunicação, falta de entender a história, falta de acolhimento. Gente, isso é importante não só porque é pai e filho, não, porque é ser humano. Quando você se casa com uma pessoa, você tem que conhecer a história, você vai conhecer a história dessa pessoa. E seu pai e sua mãe não é diferente, você tem que saber mais ainda a história do seu pai e sua mãe. Detalhes. Com quem namorou, quando você namorou, foi o primeiro namorado, não foi. Tá? E aí vai aprofundando, cada família vai ter o seu grau de aprofundamento de intimidade. Certo? Acolha a subjetividade do seu pai, porque seu pai é um ser humano que tem as necessidades dele, as inseguranças dele, as falhas dela, tá? Isso faz parte da vida. Acolha isso, certo? E ainda mais agora, não estou falando com nenhuma criança aqui, né? Mais ou menos, né? Mas eu estou falando só com adultos, teoricamente. Então, você já é responsável por isso, por ter esse acolhimento. Tudo muda quando você muda, tá? Se adapte, acolha seu pai e sua mãe, entenda a história, sem julgamento. Sem julgamento. Entenda e acolha, tá? Muitas vezes também você precisa expor a ferida, fala o que machucou. Tem gente que fica aí carregando ferida e pai e mãe não sabe não faz nem ideia da ferida que causou. Há casos e casos, não generalizo, tá? Mas aí às vezes você está todo ferido e machucado, seu pai e sua mãe estão te machucando e você não está nem sabendo. Você abriu a boca e falou, criatura? Você acha que ele é adivinho? Vai ter leitura mental? Não existe, isso é distorção cognitiva. Então exponha, fale o que realmente você tem, o que você realmente quer falar, o que você realmente sente, exponha. Às vezes eles não sabem o dano que está te causando. E uma simples conversa muda todo. Sara é mais simples que imagina. Sara começa a sarar as feridas. Já tinha parado para pensar nisso? Não, Matheus, eu já falei, não tem jeito não, é que você não conhece, é teimoso. Ok, cada caso é um caso. Mas independente de qual seja o caso, a comunicação, expor o que sente, é fundamental. E não fique com, igual eu falei no começo, não fique com o intuito também de querer mudar o seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe, já são eles, a mudança, a responsabilidade deles. Não fica querendo, mas é que eu tenho que botar na cabeça do meu pai, é que ele não entende, é que minha mãe não entende a minha escolha profissional, é que não entende o que eu fiz, eles não me acolhem, eles não me entendem, eles têm que entender que eles têm que mudar tal coisa. Minha mãe tem que entender que meu pai, o que eles têm que deixar de entender ou entender é problema deles. Quando eu falo a comunicação, de você falar o que você sente, o que te machucou, o que causou, é por você, para você não carregar peso nenhum. E isso dá brecha de causar alguma mudança, deles entenderem. Mas independente se eles mudem ou não, a responsabilidade é sua, é para um autocuidado seu. Você é adulto. Então se responsabilize. Tá? É o que eu já falei na live de comunicação não violenta. Está lá na playlist. Use com seus pais. Tá? Ok.
vamos continuar aqui, certo? Quem está entrando na live agora, gente, já foi falado bastante coisa, então é muito importante você assistir a reprise. Mas vamos continuando aqui, pode continuar que até o final você já vai entender bastante coisa também e vai receber o presente. Vamos ver quem vai ficar até o final, hein? É só os guerreiros e quem quer resolver a parada mesmo, tá? Deixa eu beber uma água, respirar aqui, senão eu vou falar muita coisa e o cérebro de vocês também no processo, né? Vai refletindo um pouco aí sobre o que foi falado. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pega, deixa. Agora que eu estou bebendo água. Ok, meus meus pais são falecidos e não tenho pendências e nem remorsos. Tudo resolvido em vida com eles, tá? Ah, sabe alguma coisa? Mesmo se você tiver pendência, não se desespere se seu pai e sua mãe está falecido. Tem como resolver isso. Terapeuticamente a gente trabalha isso também, tá? Terapeuticamente a gente trabalha isso também, para ter certeza. Tudo resolvido até aqui? E a gente fala, não, mas meu pai e minha mãe foi perfeito. Não existe. Para de contar carochinha e papo furado para você. Não. Seu pai e sua mãe tiveram alguma coisa que eles fizeram, sim. Seja no excesso ou seja na falta, que causou algum dano em você, que tem que ser mudado, que tem que ser trabalhado, que causou alguma disfunção. Você não é a última bolacha do pacote, não. Você não se safou disso. Isso é quase como uma regra da vida. Alguns mais, outros menos. Alguns com alto prejuízo, outros com os prejuízos mais aceitáveis, né? Mas pode ter certeza que, por mais perfeito que foi, seu pai e sua mãe deixou algumas sequelas. Porque eles são seres humanos. Beleza? Então bora lá continuar. Certo? Vamos continuar. O que seus pais falam de você tem alto peso, né? O que nossos pais falam de você tem muito peso, é muito importante. Mexem com toda a nossa autoimagem, com a nossa configuração. Ainda mais porque elas têm uma figura de autoridade. Quando a gente é criança, a nossa faculdade de crítica está rebaixada e que o pai e a mãe falar não está valendo. Mas o pai e a mãe falam assim, pode cagar aqui, não pode, a gente vai fazer. Pode comer esse capim aí que é bom para a saúde, não vai comer. Fica, entendeu? Tal coisa, se ele chamar uma vaca de cabrito, né? Tá bom, vaca e cabrito, tá? Só que, tá? No final de tudo, a responsabilidade maior da sua autoimagem e do seu autocuidado é sua. A responsabilidade é sua, ainda mais agora se você é adulto. Dependente do que do seu pai e sua mãe fez, da lesão que foi causada, a responsabilidade do seu autocuidado, da sua autoimagem sua. O que seu pai e sua mãe falam de você não te define. É você que se vai se definir com base no que você executa, com base nos seus feitos, tá? Com base no que você pensa, com base no que você é, com base com quem você se relaciona, com o que você faz. Independente do que seus pais e suas mães falam. Influencia. Dá peso, mas saiba conviver com isso. Qualquer coisa voltou. Saiba conviver com isso. Procure ajuda profissional, tá? E segue a vida. Voltou aí para vocês também? A live deu uma travada, mas voltou. Apareceu aquilo lá, vídeo pausado, e voltou. Tá tudo aqui para vocês? Deu para entender, né? Ainda bem que estava falando pouco, falando pausado nessa hora. Responsabilidade. Guarde bem isso, outro princípio, tá? A responsabilidade é de vocês, da sua autoimagem, do seu autocuidado. Beleza? Eu vou esperar vocês falarem como está o áudio, se eu voltei para vocês, imagem e tal. Fala para mim, porque senão eu fico preocupado em falar e vocês não estão escutando. Ok. Ótimo, então beleza, tá? Outra coisa, já falei, é alinhar suas expectativas. Eu até trabalho isso, a mãe, pai, ideal e real.
Para de sofrer pelo que você não teve e aceite o que você tem e seja feliz. O que você tem já é o suficiente para aquilo que você precisa e conseguir ter felicidade. E muitas vezes também tem que se alinhar a expectativa do pai e do filho. O pai tem uma expectativa no filho e às vezes não é correspondida, assim vai. Alinha a expectativa. Fala, pai, o que você realmente espera de mim? Porque às vezes o filho está com peso, fala, nossa, eu decepcionei meu pai, eu tenho esse orgulho do meu pai, da minha mãe, eles esperam tal coisa de mim. E talvez não é nada disso. Talvez os pais falharam e deram a entender essa expectativa que você construiu. Mas não é realmente o que eles sentiram. A gente é ser humano, pode errar isso. Então, pergunte ao seu pai e sua mãe o que realmente eles esperam de você. Fale realmente qual é a sua jornada, o que você quer fazer, qual é o seu objetivo, quem é você, o que você quer fazer, o que você gosta. E veja qual é a expectativa deles também. E fale você a expectativa que você tem para eles. Fala, espero mais, me decepcionei com isso. Eu esperava tal atitude, não estou contente com tal coisa. Ali conversa. Não, Mateus, isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas você vai ficar dando desculpa, enrolando e falando que não é fácil e não fazendo até quando? Então não fica reclamando. Eu estou te dando a solução, o caminho. O fazer ou não, o problema é teu. Tá? Mas esse é o caminho. Se não está fácil, eu entendo perfeitamente. Procure ajuda e resolve. Isso não é impossível de resolver. Agora a opção é sua de ficar não é fácil e não fazer, ou em desenvolver habilidades e procurar ajuda para resolver. Tá? Beleza. Pai e mãe, focando outro ponto aqui que eu já falei, aprofundando mais, você realmente não precisa conviver com seu pai e sua mãe. Tem de fato situações familiares que pai e mãe são tóxicos e é difícil até chamar de pai e mãe. Eu entendo. Tá? Mas a distância emocional, geográfica, o não conviver, o não ligar, ou estar longe, não muda nada se você não zerar, não cortar as pendências afetivas. Você fica paralisado do mesmo jeito. Pode ir para a Austrália, que vai estar do mesmo jeito. Quantas pessoas que têm pai e mãe distante, mas aí tem seu projeto, tem a sua vida, o único comentário do pai e da mãe que fala, não gostei, tá feio, não vai dar certo, ponto, a pessoa desiste e nada mais funciona. Então não interessa se você está longe, se você está convivendo ou não, isso não é o mais importante. Você está trabalhando isso aqui. O mais importante é a pendência emocional estar zerada, tá? Senão não muda nada. Tem que cortar esse cordão e nascer para a vida. Beleza? Acho que você está ligado nisso, né? Gente, eu estou sentindo um clima pesado essa live. Eu não sei se está só da minha cabeça. Na minha mente aqui, minha imagem mental é que vocês estão aí assistindo, tem gente que está meio assim, cabeça fritando, pensando um monte de coisa. Sei lá, talvez apareça um nó na garganta, ou então querendo esquecer algumas memórias que vêm, querendo fugir. Posso estar errado na minha sensação, mas eu estou sentindo uma tensão. Tipo assim, sabe quando você está vendo uma conversa, escutando alguma coisa assim que meio que você não sabe nem o que reagir, o que falar? Vamos descontrair, relaxa. Eu sei que é uma coisa que tem um peso, impacto, mas vamos levar isso de uma maneira mais leve. Vamos levar de uma maneira mais leve. Eu tenho uma capacidade telepática que vocês não têm noção, hein? Eu já adivinhei, eu não sei como, mas eu já adivinhei algumas coisas que as pessoas falaram sem ter me falado. E tem um amigo meu aí em especial que não sei o que a gente tem, que eu sempre mando mensagem para ele e falo assim, rapaz, tem que falar com fulano, tem que falar com o Jader. Mando mensagem, eu ligo, bem numa hora que o filho da mãe está precisando de alguma coisa. Enfim, então talvez eu esteja alinhado com o que vocês estão sentindo, hein? Mas bora lá. Como eu sempre falo aqui, é muito importante também em todo esse processo de relacionamento com pai e mãe, que está envolvido com relacionamento interior, que está envolvido com tudo. Porque é o relacionamento com seu pai e com sua mãe determina tudo.
tá? Você tem que se observar, você tem que aprender a se observar, você tem que aprender a se questionar, e você tem que observar e questionar também seu pai e sua mãe, no sentido dos padrões dele, do comportamento. Por que será que ele faz isso? Será que é o melhor que ele está tendo? O que é? Será que talvez ele precise de ajuda? Será que não é uma consequência de um ferimento? Tá? Porque quando a gente não observa, quando a gente não toma consciência do fato, quando a gente não olha para dentro, sabe o que acontece? A gente repete padrão. Tem muita gente que fala, não sei o que lá, meu pai fazia isso comigo e não gostava, e quando tá lá casado, sendo pai e mãe, tá fazendo a mesma coisa. Por que não zerou pendência? Porque não se observou? Porque não parou para olhar? Tá? Porque tá com rancor? Porque não nomeou o que tem que ser resolvido. O nó não foi desatado. Então se observe. Muitas vezes também eu faço técnicas de troca de papel. Se coloca no lugar da sua mãe, o que sua mãe faria? Vamos inverter. Imagine que você está vendo você criança e você agora é sua mãe. O que você acha que ela sentiu naquele momento que ela falou outra coisa para você? O que ela poderia falar de melhor? Será que ela falou isso por causa de quê? Você acha que lá no fundo ela se arrependeu? Porque pai e mãe às vezes também não quer admitir erro, né? Isso aí já é uma outra live, é live de puxar a orelha de pai e mãe, né? No sentido de falar que pai e mãe também erram, então tem que admitir erro também. Pai e mãe tem um grau de hierarquia acima, mas isso não é santificação na terra, isso não é beatificação. Tem que reconhecer os erros também, que acontece de fato. Tá? Então se observe. Porque quando a gente não resolve as pendências, a gente fica nos dois polos e tudo é disfuncional. Eu já vi casos de pai, né, que teve, né, um progenitor, seu pai totalmente agressivo, autoritário, né, impositor, e virou, né, um pai totalmente passivo, que não corrigia, que não punha limites, com medo de repetir. Pendência não zerada. Então ou você vai para brigava demais, não brigo nada, ou repito brigando demais. Tudo isso é disfuncional. Eu tenho que estar no meio, eu tenho que saber a hora de brigar, a hora de não brigar. E assim vai, né? Aí você está ligado nisso. Então se coloca no lugar do seu pai e de sua mãe, se observa, olhe para dentro. Cuidado com os dois polos. Se você está sendo totalmente o oposto, totalmente igual, está disfuncional. Tem alguma, mesmo que você não saiba o que é, tem alguma pendência. E a gente tem que investigar. E é possível investigar, e qualquer coisa dá para se utilizar regressão, também faço hipnose regressiva, para entender isso daí. Certo? Não é mágica não. Às vezes algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para a gente chegar no causa, né? No evento causador. Mas é possível. E sabe uma coisa às vezes que a gente tem que parar para pensar também? Que eu vejo muito. Eu assisti um vídeo também que me trouxe essa ideia. Onde será que foi parar o adulto na relação de pai e filho? Gente, porque às vezes esse pai e essa mãe tá toda essa disfuncionalidade porque não rompeu com seus genitores e eles não amadureceram, não cresceram, não romperam, não nasceram para a vida. Mas foram tocando e viraram os pais. Só que se for ver, quem manda na vida deles é a criança interior ferida. E ele trata o filho como ele gostaria de tratar a criança interior ferida e não trata o filho como gostaria de ser tratado e compensa o negócio ali, compensa o negócio acolá. Então é uma relação que não tem adulto. Numa relação que não tem adulto, larga aí 30 dias, 4 crianças para tomar conta de uma casa. Vai dar ruim. O corpo do bombeiro vai ter que ser acionado. Alguma coisa vai acontecer. A casa vai ficar... Você imagina. Então, às vezes, o problema está acontecendo porque é um sistema familiar que não nasceu. Está funcionando sem direção. Está funcionando com um monte de criança. Porque seus pais não resolveram as pendências emocionais. Então, meu filho, se você é pai ou mãe, se você vai virar pai ou mãe, zere as pendências emocionais para não repetir os padrões. Para destravar a sua vida. Isso é sério? A escolha é sua, mas agora você já está ciente. Tá? Então, às vezes por isso, muitas vezes, os filhos viram pais dos pais, porque os pais são crianças. Tá? Por pais terem falta de maturidade. Isso não está só ligado à idade, tá?
E isso daí, né, pais inseguros, pais feridos, pais que estão em fuga das suas relações, das suas pendências, das suas feridas com seus pais, e assim se repete um padrão infantil, e assim vai tendo baixa diferenciação, vai aparecendo adoecimentos, vai aparecendo conflitos, vai aparecendo problemas, vai aparecendo tudo que você imagina que há de ruim nesse campo de relacionamento, comportamento, emoção, espiritual e assim vai. Então às vezes é isso, onde será que está? O problema é que está sem adulto. Tá? E mesmo que você virou adulto desse sistema, ainda mais se você já formou o seu sistema, não é responsabilidade sua ter que cuidar dessas crianças. Você pode orientar, pode conduzir, mas você virou adulto, primeiramente é para você. Você vai cuidar de si. Tá? Você vai cuidar de si. Lógico, você pode orientar, você vai conversar, não vai abandonar, mas vocês estão entendendo o equilíbrio, a harmonia que eu estou orientando vocês a terem, né? Que ótimo, nós tivemos uma criação e a gente aprende todas as coisas do mundo através dos pais. E hoje as crianças não têm livre acesso à informação e também sabem mais que os próprios pais, e isso dificulta a autoridade com o pai e mãe. Sim e não, Ed, porque a questão da autoridade do pai e mãe não tem a ver com quem sabe mais. Pouco importa se você sabe mais que seu pai. Pouco importa se você sabe ler, doutor, seu pai não. Pouco importa. Tá? Se o pai e a mãe acabam perdendo a autoridade por causa disso, é porque eles não têm a maturidade. É porque eles têm pendências emocionais. Certo? Se pai e mãe perdem a autoridade por causa de dinheiro, é porque tem pendências emocionais, é porque não tem uma maturidade, uma postura emocional, uma inteligência emocional construída, devido a esses problemas geracionais que vai ser acontecendo, pendências, dependências e mais pendências, feridas afetivas. Tá? Então é isso. Precisa encontrar a maturidade, tá? Para assim curar as carências dos afetos. Talvez seu pai e sua mãe também tenham uma carência, é uma criança ferida, carente de afeto, e que criou, por causa disso, uma criança carente de afeto. Ele não vai entregar aquilo que ele não sabe, aquilo que ele não teve. Entendeu? Às vezes inconscientemente é porque, nossa, eu não vou entregar aquilo que eu não teve. Se eu não tive, ninguém mais vai ter. Inconscientemente pode ser esse pensamento ou desejo, né? Ou pode ser simplesmente por não saber. E aí imagine, você vai fazer um negócio que você não sabe, você vai fazer mais na boca. Certo? Você não sabe dirigir carro, tá? Que você pode dirigir um carro. Você vai dirigir o carro, você vai chegar ali, uma hora você vai aprender, mas todo dia que você vai cometer, você vai cagar o carro todo. Você vai estourar algum cabo, você vai fundir o motor, não vai cuidar da água, do óleo, não vai trocar a marcha direito, vai frear na hora errada, vai deixar o carro morrer, afogar. Entende, gente? Então, vamos ser seres humanos tratando bem outros seres humanos. A base é essa. Tá? Tá. Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Bora lá que o tempo está correndo e essa live já tem mais coisa para trabalhar, né? Deixa eu ver aqui. Pela piedade. Meu Deus do céu. Conflito não é sinal de relação ruim. Você ter conflito, briga com seu pai, com a sua mãe, ok. Tá? Isso não é sinal que a relação está ruim. É normal ter conflito na relação. Às vezes é até um sinal de saudável. Agora, desconexão, indiferença, tá? Distanciamento, desrespeito, opa, aí é um sinal que tá tudo cagado. Desconexão, indiferença, desrespeito, distanciamento, aí tá cagado. Agora, conflitos, brigas, discussões, tá de boa, tá? Segue a vida. Já falei, né? Pergunte mais sobre seu pai e sua mãe. Como foi a história deles, seja um ser humano decente, tá? Busque conhecer mais a história do outro ser humano que você se relaciona, certo? Até quando você vai esperar para ir mudando e colocando isso em prática, e mudar essa condição, essa relação com seu pai e com sua mãe? Vai esperar morrer, vai esperar bater as botas? Isso pode acontecer amanhã, isso pode acontecer essa semana, um acidente acontece sem você esperar. Aí você vai ficar carregando culpa, ressentimento, por causa de quê? Eu sei que você não tem resposta. Eu sei que você não tem resposta.
Mas pode ser por orgulho, pode ser por não saber o caminho, pode ser por insegurança, então procure ajuda. Isso causa um impacto real na sua vida e depois você vai colher as consequências dessas escolhas. Simples assim. Mais cedo ou mais tarde, se isso não resolver, você vai acabar desenvolvendo algum transtorno, alguma dificuldade que vai precisar, se você vai ir atrás ou não, se vai fazer terapia ou não, outros 500, mas que você vai estar precisando, vai. Tá? Então não fique enrolando para melhorar essa relação, resolver essas pendências, não fique esperando algo pior acontecer não, tá? Cresça, amadureça, tá? Vire gente e resolva a tua vida. É você que vai resolver, não é seu pai e sua mãe. Ah, eu não vou para frente porque meu pai e minha mãe nunca me apoiou, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. E tem um monte de gente que foram para frente porque não tiveram a mesma coisa que você não tiver. Então depende muito de como você toca, de como você vive. E se precisa de ajuda para mudar esse pensamento, ok. A gente está aqui para isso. Tá? E aí, ó, outra coisa para a gente entender aqui. Se você for perceber, na nossa família, o nosso pai e a nossa mãe, é as pessoas que a gente tem maior grau de intimidade. É a pessoa que cheira nossos peidos, é as pessoas que sabe nossas mazelas, que a gente faz as macaquices, as idiotices, as criancices, né? Que às vezes anda sem roupa. Nas nossas relações íntimas, mais íntimas, a natureza, a tendência é ser com nossos pais. De conhecer a nossa melhor e pior versão. Geralmente convive mais com a pior versão. Certo? E quando a gente repete esse padrão de vínculo, tá? Com quem? Com o nosso parceiro, quando a gente firma um relacionamento sério, um casamento, uma união estável, tá? Então, o padrão de vinculação é a mesma coisa no casamento com a sua parceira, com o seu pai, com a sua mãe, é a mesma coisa, tá? Às vezes até mais profunda, tá? E essa intimidade de mesma intensidade faz, então, com que a gente utilize esse ambiente do casamento como um palco para a gente encenar os dramas mal resolvidos com nossos genitores. E aí a gente quer resolver no casamento, na relação com a minha esposa, uma pendência que eu estou com meu pai, uma pendência que eu estou com a minha mãe, uma ferida que eu acuso ela de estar me causando, mas que já vem de antes. E parece que a gente sempre procura na nossa relação casar com alguém que sabe mexer na nossa ferida. Porque é inconsciente, porque a gente quer resolver. E aí é como se a gente mirasse num alvo e atirasse no outro. Então o problema não resolvido na sua geração, nos seus pais, vai cagar o seu casamento. Na pós que eu estou fazendo no módulo agora de sistêmica, a gente aprende que toda briga de um casal não é por outro motivo a não ser questões geracionais não resolvidas. Porque o grau de intimidade se dá o mesmo e a gente quer repetir o padrão. A gente quer e acaba casando com a pessoa que tem um pai e mãe ausente, né? O pai era ausente, ou caso com o marido ausente. O pai é alcoólatra, caso com o alcoólatra. Não é à toa, gente, e não é burrice. É porque o ser humano é emocional, não é racional. Bota isso na tua cabeça. Quem vende história de ser humano racional tem que estudar mais, porque a gente não é racional nada. Não é racional, tá? Tá? Então, por isso é importante entender suas histórias e resolver suas pendências, tá? Que aí para evitar a repetição de padrão. Porque é como se a gente queresse mudar o passado, voltar no tempo, de uma maneira doente, né? Vivendo o nosso relacionamento atual. Então a gente quer resolver o problema com a pessoa que não foi ela que te causou, tá? Pai ausente, marido ausente, você fica queixando o marido, mas na verdade você está a queixa do pai. Tá? É como se a gente reconstruísse um papel, colocasse ali uma alegoria para querer atacar. Isso não dá certo, isso só causa desgraça. Tá? As feridas, quer tratar hoje as feridas que estão no passado. Se a ferida está aberta, a gente tem que mexer de outro caminho. Tá? O passado é hoje. Se está aberto, o passado é hoje. E a gente tem que mexer. Ok? Eu acho que não sei se você sabia disso ou não, talvez sim, talvez não. Mas é isso. A relação com a sua mãe determina todas as suas relações, relação com o mundo, tá?
E aí, quando você tem mãe demais ou falta, é quando a criança não amadurece. Pessoas que são imaturas é porque teve um excesso de mãe ou uma falta de mãe. Tá? Na pós a gente aprende, mães criam meninos. Mãe sabe cuidar, sabe proteger, aconchegar, afeto. Se a mãe não passa tutela para o pai, ou se não tem um pai responsável, um homem responsável por essa transição, essa figura, tem a tendência, tudo nada é regra também, né, gente? Vocês sabem disso. Tem a tendência maior de sempre estar sendo uma figura fragilmente emocional, né, uma fragilidade emocional e imatura, mimada, tá? Muito sensível, igual uma criança, certo? E a falta do pai, o excesso do pai, vai influenciar nas suas capacidades de desempenho, de resolver problemas, tá? E tem essa dificuldade. Porque o pai é a pessoa que prepara a gente para funções de vida operacional, para lidar com as dificuldades. Então o pai forma mulheres, forma homens. E as mães criam e educam meninas e meninos. Certo? As áreas que vão influenciar na sua vida a relação disfuncional, as pendências com seu pai e com a sua mãe. Tá? Na sua autonomia, nos seus afetos, na sua capacidade de desenvolver responsabilidade, de resolver conflito, na sua vida financeira, na sua capacidade de fazer escolhas, na sua carreira, tá? Na sua estrutura emocional, desenvolvendo em você insegurança, ansiedade, baixa autoestima, paralisia, essa sensação de não conseguir prosperar, impulsividade, impaciência, frustração, desgaste, vai afetar a sua sexualidade, disfunções sexuais estão ligados também com, às vezes, pai e mãe, certo? E dependências. Você quer isso para a tua vida? Toca a vida como tá. Fica com as suas pendências aí, com seu pai e com a sua mãe, fica falando que é difícil, fala que não consegue perdoar, fala que eles são assim, assim, assado, e que não dá, e que não dá. Tá bom, e toca a vida aí, tá? Fica tranquilo. Porque é o seguinte, quando a gente... Deixa eu ver se consigo usar as canetas aqui, né? Vou usar a caneta para fazer a metáfora. Deixa eu tampar, a Dulce dessas canetas de estampado, ela briga comigo. Ai, ai, ai. Então é o seguinte, ó, vamos dizer que aqui, ó, é uma família e aqui é outra família. Pai e mãe. Certo? Dá para entender, né? Aí, ó, fulaninho e fulaninha. Certo? Sai dessa família. O mecanismo normal é aqui, ó, ir progredindo para frente. Agora, se eu tenho pendência e as pessoas ficam olhando para trás, sempre voltando aqui, querendo zerar essa pendência, esse sistema não cria, esse sistema não forma, esse sistema fica defeituoso, falha. Aí mesmo que vai tendo filho aqui, tá tudo cagado. E aí isso vai gerar sistemas cagados. Né? Simplificando demais, né? Mas é isso. Então, quando eu tenho pendência, eu não consigo olhar para frente, eu não consigo olhar para minha parceira, para o meu parceiro e construir um sistema sólido, forte e eficaz. Eu tenho que olhar, agradecer, honrar, zerar, perdoar e tocar minha vida. Porque senão eu fico voltando aqui, tipo assim, eu posso ir, eu posso brincar mesmo, eu posso ir. Vai querer se reafirmar. Não vai dar certo. Vai dar ruim. Tá? Vai dar ruim, já fica ligado. Certo? Ok. Então é muito importante, gente, você trabalhar e perdoar o seu pai e sua mãe. Perdoe. Se tem alguma coisa para perdoar, perdoe por você. Mateus, eu não sei perdoar. Gente, eu já fiz uma live sobre perdão aqui. Eu não vou ficar falando de perdão de novo, não, nem definição, nem nada. Tá? Porque já vai lá, entra no grupo e vê a live de perdão e de auto-perdão. Tá? Porque senão, esse problema com o pai e mãe vai te dar um vazio existencial. E você vai querer preencher com outras coisas, tá? E você vai estar sempre com uma sensação de falta e você vai se conectar com coisas que às vezes não são tão agradáveis, com pessoas que não são tão boas. Toda a relação tóxica que eu atendo veio do conflito com pai e mãe. Famílias ruins, no sentido de disfuncional, tá? E aí abre brecha para relacionamento tóxico e repetir o sofrimento maior. No começo parece a solução e a salvação, depois você só vê que é bucha, tá? Deixa eu ver aqui que eu anotei.
Então, valide seu pai e sua mãe na sua vida, veja qual papel que eles estão ocupando no seu sistema, tá? Lógico que pode ter pai e mãe tóxicos, sim, com doença mental, e conviver com isso, não resolver isso também te faz mal. Mas, mesmo os pais e mães tóxicos, perdão, honrar, liberar, gratidão pela vida. Pela vida. Você não poderia ter o direito de não querer eles na sua vida se você não tivesse a vida, tá? Lógico que é muito diferente quando é situação de pai e mãe, que ou o pai ou a mãe ou os dois têm alguma disfunção, né? Psicopata, sociopata, narcisista, tem algum transtorno de personalidade, gente, a barra é pesada, tá? Ser filho de narcisista, olha, é difícil achar coisa mais dolorosa na vida, viu? Ou de sociopata ou de psicopata, dependendo das situações do quadro clínico. Acho que não dá nem para falar quadro clínico, né? Porque geralmente esse tipo de pessoas com transtorno dificilmente procuram ajuda, tá? Ok. E aí, se vocês quiserem deixar no comentário ou me mandar no privado, já que vocês estão mais dessensibilizados, qual que é a dificuldade com o seu pai e com a sua mãe hoje? Se está tendo. Manda aqui nos comentários, me manda no privado, vamos conversar, tá? Não é só pra, eu não estou aqui só tacando lenha na fogueira, não. Eu tenho extintor de incêndio para apagar, mas eu só vou saber apagar se você falar que você está pegando fogo ou não, né? Cada metáfora que eu uso aqui também que é doida, né? Melhorar a comunicação, saber comunicar o que você sente, o que você espera, seu posicionamento, isso é de extrema importância, eu também já falei, tá? Então, ok, você tem que saber que você teve o pai e a mãe que vocês precisavam. Seu pai e sua mãe foi o que você precisava para ser e para se tornar a pessoa que você é hoje. Ponto. Se você não está contente, agora a vida é tua, a responsabilidade é sua. Certo? Fizeram o que podiam, tá? Lembre que a expectativa, viver a expectativa e não a realidade, isso vai estragar. Viva o pai real que você teve, a mãe real que você teve. Aqui, ó. Já falaram, o problema que eu estou tendo agora é a falta de proximidade e intimidade. Ok? Isso pode ser resolvido. E o primeiro passo não precisa ser deles. Na verdade, talvez realmente não seja. Tá? Vamos trabalhando isso. Se mais alguém quiser compartilhar, tem um povo aqui, ó. Porreta, corajoso mesmo que fala. Certo? Admita e reconheça o pai e a mãe que você teve. Guarde isso na sua cabeça, tá? Então, e sabe que antes dele ser pai e mãe, ele é um ser humano, como você. Então valorize o melhor que você puder, porque ele é um ser humano. Eles fizeram o melhor que puderam, tá? Então reconheça o papel e a importância, agradeça, perdoe e respeite, principalmente por você, tá? Muitas vezes você quer que seu pai e sua mãe te trate afetivamente de um jeito positivo. Eu queria que ele me respeitasse, que ele me valorizasse, que me amasse, que me incentivasse. Só que nem você se trata dessa maneira e você está querendo que seu pai e sua mãe te tratem diferente. Isso não faz sentido. Comece a se tratar do jeito que você quer ser tratado. Eu travando a língua aqui, tá? Então você quer que seu pai e sua mãe te tratem de um jeito que nem você está se tratando, tá? Então pensa nisso, beleza? Ok, deixa eu ver aqui, A Rosana falou, eu tive um problema com a proximidade e falo o que está sentindo, certo? Gente, talvez é mais simples do que imagina. Talvez seu pai e sua mãe é fechado porque ele carrega a culpa. Talvez de um tempo ele reconhecer as falhas que eles fizeram. Um processo de liberação, de perdão, de comunicação resolve isso daí. Isso daí pode ser mais simples do que você pensa, tá?
tecnicamente falando. Emocionalmente não, mas tecnicamente falando, tá? Não tem como seu pai dar o que não teve, isso que eu já falei. Eu vou lendo aqui para ver se eu já falei alguma coisa não, tá, gente? Pais e mães ausentes também causam bastante problema, e às vezes você vai desenvolver o padrão de apego rejeitador, que vai se fechar para as relações, que vai rejeitar antes, ou vai ser uma pessoa muito chiclete, muito carente, ou eu vou encontrar pessoas com um padrão rejeitador igual seu pai e sua mãe teve, tá? Ou de ausência. Então tem uma comunicação clara. Muitas vezes você pode estar carregando uma culpa, às vezes, se o relacionamento do seu pai e da sua mãe não deu certo. Tem muitas crianças que carregam para a vida toda uma culpa nessa relação não está dando certa. Você busca compensar nas outras relações a falta do seu pai e da sua mãe com outras pessoas. Você pode estar sentindo raiva, tá? Ou fica lutando contra as sensações, isso também é ruim. E aí você pode deslocar muitas vezes também a raiva que você sente do seu pai para outras pessoas, até dentro da família. Você fica com alguma raiva com seu pai, com a sua mãe, com o seu pai, só que seu pai tem uma autoridade maior, e você acaba descontando com a sua mãe, porque sua mãe não intervém em nada. Ou você pode acabar descontando no irmão, mas na verdade a raiva está no pai, no comportamento do pai. Então isso é uma falta de gestão, uma disfunção também que tem que ser intervida, tá bom? Então cuidado, perceba aí às vezes os seus problemas familiares, as relações com pai, mãe, tio, irmão, se realmente é com essa pessoa que você tem problema, ou se você não está transferindo, deslocando uma ferida causada por outra pessoa, tá? Que muitas vezes pessoas aí que tem esse distanciamento é porque o pai e a mãe são intocáveis, né? Pais intocáveis. Só que na verdade é uma fragilidade. Ele está só esperando você para quebrar essa couraça toda e chegar no íntimo dele e ter uma vida transformada. Isso vai transformar a vida de você, pode ter certeza, tá? E quando você também tem essa pendência emocional, você fica se sabotando. Você se sabota porque é como se você também carregasse uma culpa de você não estar bem com seu pai, com sua mãe, com essa pendência, e você não se libera. E você sabota suas relações, sua prosperidade, sua vida financeira, e assim vai. A Maria está falando que eu fui criada por ambos. Tenho por tudo, mas eu grato mesmo assim. Porque hoje sou uma pessoa que tenho coragem de encarar a vida, embora não tenha muito próximo até hoje. Exatamente, tá? Tem um lado bom, mas talvez tenha alguma pendência ainda. Talvez você já conseguiu abstrair bem, tal, mas se não consegue ter proximidade, se você não consegue chegar perto do seu pai, dar um beijo do seu pai, da sua mãe, abraçar, tá? Falar um eu te amo sem engasgar, em tom normal, tem algum problema, tem alguma pendência, tá? Não precisa ficar falando toda hora, não, eu te amo, te amo. Cada família tem seu padrão, certo? Deixa eu ver aqui agora. Então, você deve ir além, tá? Você deve ir além, você deve acolher seu pai e sua mãe, você deve comunicar o que você sente, você tem que entender, você tem que se cuidar, tá? Então é isso. Eu acredito que entendeu bastante, só que agora é o prêmio. Eu quero fazer um exercício com vocês. Para quem quiser, tá? Eu quero fazer um exercício de visualização. A gente vai fazer uma visualização nesse tema, tá? Para quem tiver já pendência, para quem não tiver pendência com seu pai e com sua mãe, para a gente intervir nisso. Então, você não é obrigado a fazer, mas seria muito interessante se você fizesse. Isso já pode ser o pontapé inicial para você resolver essas questões que você já entendeu. Se você não entendeu ainda, fala para mim ou assiste a live, eu não sei o que tem que fazer. Tá? Talvez eu tenha que melhorar minha comunicação, né? A gente vai fazer um exercício de visualização. Você vai fechar o olho, não agora, tá? Mas você vai fechar o olho, você vai relaxar um pouco para fazer esse exercício e aprofundar um pouco nessa imagem que eu vou te conduzir nessa jornada, tá bom?
Então vai se preparando, vá a um lugar confortável, que você vai me escutar bem, que você possa sentar de preferência. Se você quiser até largar o celular no sentido de só escutar a minha voz, fique à vontade, o foco agora vai ser só a minha voz. Ok? Combinado? Então vai se posicionando. Isso. Que eu vou começar. Tá? Então para quem quiser fazer, seja agora na gravação também ou no ao vivo, isso vai funcionar da mesma maneira. Depende mais de você do que de mim. A única coisa que você vai precisar para aprofundar nesse exercício é manter a maior capacidade possível do seu foco, da sua concentração. Imaginar o que eu pedi para você imaginar e ser conduzido, seguir as instruções. Tá? Ignorar qualquer outro tipo de pensamento que possa vir, tipo uma conversa desinteressante ao longe. Você vai focar na imaginação no que eu estiver te conduzindo. Muito bem. Você é 100% capaz de fazer isso. Feche os olhos, se aconchegue, postura, isso, escute só a minha voz. Respire profundamente, enchendo a barriga e solta o ar lentamente. Isso, vamos fazer isso mais uma vez. Respire profundamente. Isso, solta o ar lentamente. Isso, relaxando já o seu corpo, que vai ficando mais pesado, mais relaxado. Isso, na terceira vez você relaxa ainda mais. Deixando sua mente totalmente pronta e apta para essa jornada e se entregando, apesar de qualquer sensação desconfortável, ansiedade que possa aparecer, você vai se permitir ter uma experiência incrível. Imagine que você está num local, talvez um local aberto, talvez um local fechado, talvez a sua casa, talvez a casa dos seus pais, talvez um lugar que vocês frequentavam, um local que traga a memória afetiva dos seus pais. E lá ao longe você vê aparecendo duas figuras caminhando à sua direção. Talvez esteja junto seu pai e sua mãe, porque tem coisas para mexer com os dois. Talvez seja só seu pai. Talvez esteja só sua mãe. Mas eu vou falar sempre no plural e você vai transmitir da sua versão com quem esteja na sua frente. Mesmo se seu pai e sua mãe já foi, você consegue ficar bem e visualizá-los nesse momento. Se você não teve seu pai e sua mãe, a figura deles, a representação aparece do jeito que você quiser imaginá-los. Isso. E agora, de olhos fechados, isso, relaxado, olhando bem para o rosto do seu pai e da sua mãe. Passe para eles, entregue todo o seu amor, entregue tudo. Tudo que você consegue entregar neste momento, que você é capaz. Isso, no seu olhar, no seu gesto. Ou imagine como se fosse uma energia, uma luz que saísse de você. Isso, muito bem. Isso, talvez você consiga e até mais. Isso, entregar até um pouco mais desse amor, dessa entrega. Muito bem. Isso. E veja, tá, como eles ficam contentes com tudo isso. Porque eles são seres humanos. Olhe para seu pai e para sua mãe agora como seres humanos. E como seus bons valores que você tem merecem ser tratados, bem tratados, e tem toda uma dignidade a ser respeitada. E veja além. Veja além do seu pai e da sua mãe. Imagine o real interior deles. Isso. Que lá no fundo você sabe que é bonito. Isso. Isso te cativa, te tranquiliza, te dá amor, afeto. Mas você sabe que a vida trouxe, né, cascas que cobriram esse interior. Né? Fez aparecer cascas feias, mas pouco importam agora. Muito bem. Agora, fique à vontade na sua mente, no seu poder, na sua tranquilidade, de dizer o que você gostaria de dizer para os seus pais, para o seu pai, para a sua mãe. Seja reforçar o imenso amor e afeto que você sente. Seja pedir perdão por alguma coisa que você cometeu ou você acha que fez mal. Seja perdoar, mesmo
com dificuldades, não saber muito bem o que está acontecendo, mas você se abre. Se você ama e perdoa. Amor e perdão são a mesma coisa, com nomes diferentes. Talvez você possa também estar querendo pedir liberação para deixar de ser pai dos seus pais. Para que eles possam deixar você seguir a sua jornada, a sua viagem, no seu matrimônio, na sua maternidade, na sua paternidade, na sua carreira. Peça então, fala, pai, mãe, obrigado por tudo, mas deixe-me ir, eu amo vocês demais. Mas a vida é assim, a gente tem que seguir a nossa jornada. Eu sempre vou levá-los comigo. Diga como você se sente, ou como você se sentiu. Isso. Imagina isso. Imagine como seria você falando essas coisas. Se você tem alguma dificuldade ou não está conseguindo dizer, imagine como seria estar dizendo. Fale o que você gostaria de ter recebido ou quer receber. Isso, veja você falando. Isso. E olhe os olhos dele. E você percebe que não foi a sua culpa qualquer dano que aconteceu. E na verdade, tão pouco é culpa deles também. Na verdade, não importa o culpado. Acolha a dor que causou. Tudo bem, mas imagine essa dor saindo de dentro do seu peito. Com essa palavra de perdão, ao manifestar o que aconteceu, o que machucado que foi causado. Isso, talvez uma figura mais preta, indefinida, um papel amassado. E joga ao vento. E quando você estende sua mão e joga, é como se uma energia pegasse fogo e virasse cinza e o vento levasse ao longe. E você se entrega totalmente a essa sensação boa. Se entrega a essa dor e permite que ela é transformada em amor. E agora você olha diferente, com mais leveza e com mais amor para os seus pais. Veja tudo que foi feito e perceba que foi feito o melhor que eles podiam. Foi feito tudo com amor, por amor. Mesmo que não tenha parecido, mesmo que tenha causado danos. Mas foi para o seu bem. Foi isso que eles conseguiram. Veja esse ser humano na sua frente. Merecedor de dignidade, de amor. E merece respeito, perdão. Assim como você merece. E como você gostaria de receber amor, perdão, respeito. E todos nós somos dignos disso. Por essa dignidade incondicional e universal, entregue esse respeito, esse amor, esse perdão para os seus pais, porque eles também merecem. E você vai se sentir muito melhor, mais íntegro. E isso, você percebe que você vai sentindo bem. E você percebe, olha o rosto deles, que eles estão tão felizes com isso. E um novo ciclo vai se tornando. Correntes à sua volta, você percebe que talvez tinha uma prisão e vai se quebrando, vai se rompendo. Isso, e você está muito leve, muito mais alegre, mais próximo dos seus pais. Você percebe que agora você está bem próximo deles, bem próximos deles. Isso. A distância que estava no começo agora está bem próxima. Muito bem, ao lado deles, ainda de olhos fechados. Isso, continuando o exercício. Ao lado dos seus pais, de trás deles aparece uma criança. E você vê que é você. Talvez com 6, 5 anos, 3, 12, 14. Você vai ver qual é a idade. Isso. Imagine agora vendo essa criança. Essa criança é você. Imagine que eles agora, com um sorriso no rosto, entregam essa criança para você. Pedem desculpa por qualquer dano causado, mas reforçam o amor que sentem por ela e por você. Eles te amam. Porém agora, no limite deles, ele entrega para você essa criança. Isso, acolha essa criança. E ela passa para o seu lado. E ela passa
a ser cuidada por você, ela está sob os seus cuidados. Isso. Acolha essa criança, abrace, beije. Talvez abaixe, fique na altura dela. Se permita ser acolhido. Se entregue. Conforte essa criança e veja o sorriso no rosto dela. Fique bem. Isso. Muito bem. E você acolhe e vai sentindo uma alegria, uma fortaleza, uma libertação, uma leveza, uma segurança, uma autonomia, uma segurança que antes não vinha e agora vem. Tudo isso está dentro de você, ao acolher essa criança, que ela é responsabilidade sua agora. Isso. Muito bem. E agora, vocês todos estão muito alegres, felizes. Você olha para os seus pais, se levanta e se permite, se assim quiser, os abraçar. Talvez o olhar já console, mas talvez você se entregue a se abraçar e você reforce ainda mais esse perdão definitivo na sua mente. Você agradece a vida que eles te deram, reconhece que eles fizeram o que foi possível fazer e felizes se despede. E eles viram as costas e vão andando. E conforme eles vão andando, você vai sentir uma paz, uma leveza. Talvez você escute uma música, talvez a cena mude, talvez uma luz branca apareça e você fique com essa criança no seu local seguro, num local que te passa segurança, e você fica bem. Talvez ela esteja na sua casa, talvez ela esteja no seu quarto. Muito bem. E agora tudo fica mais leve e você se responsabiliza com amor por essa criança. Isso. E uma luz luminosa te cobre e te relaxa e você fica muito bem. E agora tudo isso vai ser diferente. Isso, e faz diferente a sua vida. A partir de agora, você é responsável por você. E você fica bem com toda a sua história. Muito bem. Daqui para frente, você honra seus pais, os perdoou, seguiu viagem. Isso, respire fundo, vou contar até 3. E no 3 você pode voltar, depois de ter feito exercício e se entregado, se sentindo muito bem e relaxado. 1, vai voltando aos poucos. 2, quase lá. 3, muito bem, pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos, muito bem. É isso, esse foi o presente para vocês. Talvez algumas pessoas foram a fundo no exercício, talvez algumas pessoas se emocionaram. Se alguma pessoa quiser me ligar ou mandar uma mensagem para mim depois da live, faça isso, estou disponível, tá? Espero que vocês tenham levado a sério, espero que vocês tenham gostado. Essa live foi uma das maiores que eu fiz, porque também é um dos temas mais importantes. É um tema que eu estudo, que eu gosto, que eu vivo, tá? Mas compartilha aí quem fez exercício, se fez, como foi a experiência, se conseguiu fazer. Qualquer coisa, gente, assiste, reassiste a live, volta nessa parte do exercício, faz de novo, faz quantas vezes achar necessário, até você sentir bem e melhor, tá? Não é mágica não, é você que vai conseguir fazer com o seu foco, com a sua concentração, e cada coisa no seu momento, no seu ritmo, mas é totalmente possível de você sentir bem e lidar com as suas pendências, tá bom? Totalmente possível. Tá? Teve um pessoal que chegou aqui no final, mas tudo bem, vamos assistir a reprise, tá? Essa live está ótima e é muito importante, tá? Para você seguir sua jornada em paz e deixar seus pais em paz também, tá? Se responsabilize pelo seu autocuidado, seu pai e sua mãe são seres humanos, tá? E você deve honrá-los, amá-los, respeitá-los, agradecer pela vida que eles te deram. Isso é o mais importante, tá? Tudo bem, tudo bem se mesmo assim são tóxicos, não conseguir conviver e ter que manter a distância, tudo bem. Eu entendo, tá? Matheus, ainda mesmo assim, eu não consigo gostar do meu pai e da mãe. Esse exercício não é para você gostar do seu pai e da sua mãe. É para você deixar eles ocuparem um lugar de hierarquia, de responsabilidade e você se responsabilizar. Que bom, Rose, que você fez. Eu esperava que as lágrimas iam cair. Se a lágrima caiu é porque funcionou. Assista e reassista e eu estou à disposição para falar, tá? Todo mundo que está aqui que fez exercício, dá por favor um oi, fala que está tudo bem para eu ir da live tranquilo, embora da live tranquilo, tá? Fala aí para eu ir embora da live tranquilo. Matheus, eu fiz, está tudo bem? Não fiz agora, vou fazer depois, tá? Dá um oi aí para me despedir de vocês.
Por favor. Tá? Eu vou tranquilo. Assim vai. E aí, ó, gente, essa live vai estar disponível. Encaminha para família, para irmão, para pai, para quem for. Porque talvez seu pai, gente, tem que tratar os problemas com o pai dele. Se seu pai tratar os problemas com o pai dele e você tratar o problema com o seu pai, vocês estão felizes. Vocês estão felizes. Tá bom? E aí na próxima semana a votação tá lá. A votação que tá ganhando é falar sobre insegurança. Então talvez semana que vem eu fale sobre insegurança. Tá totalmente ligado isso aqui, tá? Essa live vai ser uma live base a partir de agora. A insegurança tá ligada com essa questão familiar, pai e mãe, mas tem como trabalhar ela mais a fundo, tá? Beleza? Então é isso, boa noite, fiquem com Deus, qualquer coisa eu estou à disposição, a sua live aqui esperando vocês, se precisar. E até semana que vem, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.